Olá, muito bom dia para você. Nós mostramos no 30 Minutos de ontem e vamos falar mais na edição desta quarta-feira, porque fomos conferir a obra da Ponte do Corraleiro que finalmente ficou pronta. Uma reivindicação antiga de moradores e que renderam aí muitas reclamações. Mas enfim, um ponto final, né? E tem mais. Boletim estadual aponta mais uma morte em Patos de Minas. Testemunhas são ouvidas por comissão processante que apura denúncia de assédio contra Marquinhos das Bananas. Prova de vida suspensa. Obrigação para aposentados só deve ser retomada no ano que vem. Futebol. Invicto. Atlético se despede da Libertadores. O 30 Minutos já está no ar. A comissão processante que investiga a denúncia feita pela ex-assessora parlamentar contra o vereador Marquinhos das Bananas por assédio começou a ouvir testemunhas. As oitivas seguem acontecendo em sigilo. Foram ouvidas as testemunhas da denunciante, a ex-assessora do parlamentar Marquinhos das Bananas, e à tarde foi a vez das testemunhas do vereador denunciado. Agora, as partes envolvidas têm um prazo de 5 dias para apresentar suas últimas considerações. Nós ouvimos pela manhã as testemunhas da denunciante, foram 3. Na parte da tarde, nós ouvimos 7 testemunhas do denunciado. E agora os próximos passos, as partes terão 5 dias para apresentar as razões finais. E após isso, a comissão vai elaborar um relatório que vai ser apresentado para os outros vereadores que irão votar. Nós vamos aguardar o relatório deles, né? Eles têm 5 dias para apresentar. Depois nós vamos reunir de novo a comissão e nós vamos ver o nosso relatório final. E após nós emitirmos o relatório, nós vamos apresentar ao plenário. Aí, caso for para cassação ou para arquivar, todo jeito tem a votação nominal dos vereadores. No final, todos os vereadores vão participar sim. Como as investigações acontecem em sigilo, não foram repassados detalhes das oitivas. Entretanto, de acordo com a advogada da ex-assessora, os depoimentos das testemunhas prestados pela manhã foram satisfatórios para o andamento da denúncia. Eu entendo que o saldo é bastante positivo, né? Nas nossas testemunhas vieram, comprovaram o que é de conhecimento público, né? Em relação à denúncia. Algumas deram mais detalhes, né? Detalhes inclusive importantes para a solução do caso. Então, no que diz respeito às nossa produção de provas, na verdade, eu entendo que está satisfatório, né? Eu acho que ninguém duvida do que foi dito pelas nossas testemunhas. Nós também procuramos o advogado de defesa do vereador Marquinhos das Bananas, que optou por não se pronunciar devido ao sigilo das investigações. Em instantes, aqui no 30 Minutos, prova de vida suspensa. Obrigação para aposentados só deve ser retomada no ano que vem. E Polícia Militar explica motivo de instalação de barreiras nos últimos dias em Patos de Minas. A prova de vida do INSS segue suspensa após o Congresso derrubar um veto do presidente Jair Bolsonaro. A obrigação só deve ser retomada a partir de 2022. O executivo queria a volta da prova de vida sob a alegação de que, sem a comprovação anual, o INSS poderia ser onerado com o pagamento indevido de pensões. Mas os deputados sustentaram que a prova de vida ainda pode causar riscos por conta da pandemia de Covid-19. Pela lei aprovada, todos os bancos deverão, a partir do ano que vem, usar um sistema biométrico para realizar prova de vida e dar preferência de atendimento a pessoas com mais de 80 anos, para evitar demora nas filas. Também foi autorizado que um representante legal, devidamente cadastrado no INSS, possa comparecer ao local em nome do beneficiário. Mas atenção, o INSS publicou uma lista convocando 95.500 segurados em todo o país que precisam agendar a perícia do pente fino até o dia 11 de novembro, para não ter o pagamento suspenso. Estão na lista beneficiários que recebem auxílio por incapacidade temporária, o chamado auxílio-doença, e não foram localizados pelo órgão ou não responderam à convocação.
Em agosto, o órgão começou a enviar cartas para 170 mil segurados em todo o país. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. A Polícia Militar tem montado barreiras em alguns trechos de Patos de Minas nos últimos dias. A ação é para prevenir crimes como furtos e roubos. Pelo centro da cidade, barreiras que foram montadas pela Polícia Militar em diversas ruas chamam a atenção dos patenses. Instaladas em pontos estratégicos, as viaturas fazem parte de uma operação que visa coibir tentativas de assaltos a bancos e crimes de roubos na área central de Patos de Minas. Na verdade, há algum tempo, a Polícia Militar desenvolve operações preventivas na área central que tem um duplo objetivo, né? O primeiro deles é proteger a própria comunidade que transita por aquela área, né, de furtos diversos. O segundo é prevenção a ataque a instituições financeiras, né? Relembrando que aqui na nossa região, do 15º Batalhão, nós já estamos há mais de 3 anos sem nenhum ataque a esse tipo de estabelecimentos, né, de instituições financeiras. A incidência de roubos a banco no país está aumentando, como foi visto com o assalto em Araçatuba ocorrido no mês passado e pela ascensão da quadrilha conhecida como Novo Cangaço. Mesmo com vários anos sem nenhum crime desta natureza na região, a Polícia Militar continua a reforçar o policiamento para evitar o ataque às instituições financeiras. Vale ressaltar que essa operação que você citou aí na área central, que a gente travou algumas ruas lá, sinalizou, colocou policiais em pontos estratégicos, nós não podemos detalhar todas as estratégias da Polícia Militar na operação sob pena de comprometê-la, mas tem o objetivo também de trazer segurança para a comunidade que transita na área central. Tem mais 30 minutos, viu? A gente vai para um intervalo e na volta vamos falar dos motivos da mortandade de peixes no Rio Paranaíba. Tem previsão do tempo e o boletim estadual aponta mais uma morte em Patos de Minas por Covid. Então vamos aos números da Covid em Minas Gerais. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou mais 41 óbitos. Uma dessas mortes foi registrada em Patos de Minas, que chegou a 558 mortes pelo boletim estadual. Nós aí nos aproximamos de 54.500 mortes desde o início da pandemia em Minas Gerais, né? Com mais de 3.200 novos casos, foram confirmados aí quase 2.138.000 infectados, né? Com 2.053.000 tratados em Minas. Estão em recuperação 30.192 pessoas no estado. Então, nos protejamos contra a Covid-19, né? É uma das formas para fazer isso, claro, é a vacinação, né? Nesta quarta-feira, em Patos de Minas, é ofertada a segunda dose da AstraZeneca para todos os vacinados até 7 de julho, né? Basta ir ao ginásio 2 do Unipam. Já no projeto Saci, nesta quarta-feira, tem a terceira dose para idosos de 81 a 83 anos. Amanhã serão vacinados quem tem entre 79 e 80 anos de idade. A gente muda de assunto porque, além da baixa vazão das águas do Rio Paranaíba, devido à seca prolongada, um outro problema tem preocupado. Aumentou o número de peixes encontrados mortos nas últimas semanas no leito do rio. As imagens enviadas à nossa equipe de reportagem mostram a quantidade de peixes mortos submersos nas águas do Rio Paranaíba. De acordo com o ambientalista Ivanildo Alves, o fenômeno acontece principalmente devido às mudanças climáticas ocorridas nos últimos dias, com a chegada da primavera. Toda vez que o clima muda um pouco, que tem uma inversão térmica, eles acabam morrendo. Isso é uma questão no perímetro urbano aqui. Você pode pegar da Ponte do Bigode até lá mais ou menos, um pouco por baixo ali da captação de água da Copasa. Esse é o trecho da mortandade de peixe aqui no nosso município. Principalmente que não tem outro local que já identificou ou mostrou algum peixe no Rio Paranaíba sendo morto por esse fenômeno, essa questão da inversão térmica aí. Mas este não é o único motivo. A poluição, descarte irregular de lixo e despejo de esgoto clandestino às margens do rio também contribuem para esse tipo de fenômeno. No trecho do Rio Paranaíba, aqui no perímetro urbano de Patos de Minas, é o trecho mais poluído. Ele nem é considerado uma água potável nesse meio aí que nós vivemos aqui da cidade aqui. E isso ocorre assim, potencializa com a inversão térmica e essa quantidade absurda de poluição que tem no Rio Paranaíba, esgoto, joga animais mortos, toda sorte de lixo ele joga dentro desse rio aí.
E o esgoto ele potencializa assim esse fenômeno já da inversão térmica e acaba matando essa quantidade de peixe que todo ano é recorrente, todo ano acontece e infelizmente nós não conseguimos limpar o rio para que isso não ocorra mais. No último dia 18, por exemplo, em uma ação ambiental de limpeza do rio, teve flagrante de descarte de esgoto em um dos pontos do Rio Paranaíba, o que não é algo atípico de se ver. Fazer uma pequena limpeza, mais de uma questão de tirar algum lixo mais visível que está dentro do leito do rio, ali do espelho d'água, e nas margens dele, num trecho pequeno ali, na Santa Terezinha e Nossa Senhora Aparecida. E nesse meio lá o prefeito desceu de barco, até com o Elton Lopes, e infelizmente lá no fundo do bairro Copacabana, ele acabou encontrando o despejo de esgoto da Copasa lá. Foi numa hora que eles chegaram lá, eles começaram a lançar esgoto lá dentro de uma forma bem agressiva. E esse local aí onde está o vídeo dos peixes mortos é lá. Então você pode ver até que no vídeo ele fala que está todo molhado o barranco lá. Então tinha pouco tempo que eles tinham despejado esgoto lá, e isso é de uma forma que acaba potencializando. Já tem o fenômeno mais o esgoto, e aquilo ali acaba matando a quantidade de peixe absurda. Vamos falar da previsão do tempo então? A quarta-feira será de céu claro a nublado com névoa seca e possibilidade de pancada de chuva isolada à noite. Veja mais. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A massa de ar seco dificulta a formação de nuvens de chuva, mas pode ocorrer precipitação de forma isolada no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em Patos de Minas, a temperatura máxima chega a 34 graus nesta quarta, mas na quinta mais calor, varia de 22 a 37 graus. Na quinta, em Lagoa Formosa, os termômetros marcam de 22 a 35 graus. Em Rio Paranaíba, de 21 a 35. Em Vazante, mais calor. A temperatura vai de 24 a 39 graus. E em Varjão de Minas, mínima prevista de 23 graus e máxima de 35. Na sequência aqui no 30 Minutos tem futebol, né? É o fim da linha na Libertadores para o Atlético. E depois de enxurrada, de reclamação e atrasos, Ponte do Corraleiro fica pronta. Vamos falar de futebol então? Invicto na competição e com o apoio de uma torcida ávida pela vitória, o Atlético se despediu da Copa Libertadores. Pois é, o empate para o Palmeiras foi suficiente para que o time da capital paulista seguisse na competição. Essa história não deu para escrever em 2021. Foram 12 jogos na Copa Libertadores, 7 vitórias e 5 empates. Foram 20 gols marcados e apenas 4 sofridos. Mesmo sem perder um jogo sequer na Libertadores, o Atlético deu adeus ao torneio para desespero dos mais de 18 mil torcedores no Mineirão e outros milhares que não despregaram o olho da televisão e não acreditaram no que viram. Diferente do primeiro jogo em São Paulo, no Mineirão a partida decisiva foi equilibrada. Mas a estrela de alguns jogadores alvinegros não brilhou na noite da terça-feira. A do Hulk, por exemplo, foi uma delas. Rendeu bem menos do que costuma. Vargas, autor do gol aos 6 minutos do segundo tempo, desperdiçou outra chance clara de marcar. A do Nathan Silva, então, estava completamente apagada. Recebeu um cartão amarelo desnecessário e ainda vacilou ao deixar Veron cruzar e Dudu fazer o gol do empate e decisivo para que o Palmeiras seguisse adiante no sonho de conquistar a Libertadores. Para a torcida do Galo, a partida terminou amarga. A expectativa não se tornou realidade. Para o Palmeiras, festa. Agora é esperar o adversário na final em 27 de novembro. Barcelona e Flamengo
Flamengo, né, e Barcelona de Guayaquil se enfrentam às 9h30 de hoje, né, no Equador, para decidir aí a outra vaga na final, ou o time que vai aí pegar o Palmeiras. No jogo de ida, o time rubro-negro venceu por 2-0 no Maracanã. Agora, para o Galo, resta apenas o Campeonato Brasileiro, no qual é líder, e a Copa do Brasil pela frente aí, ou seja, tem 2 grandes competições ainda para disputar. Quarta-feira tem Espaço Feminino com Ludmila Bahia na NTV. E já adiantamos o recado para você se inscrever na promoção Você Linda, né? Para ser aí transformada. Só ir lá no site Patos Já e seguir as orientações. As inscrições terminam nesta quinta-feira. Oi, gente linda! Quarta é igual Espaço Feminino e muita coisa te espera às 18 horas. Vamos falar sobre a organização neurodiversa pelos direitos dos autistas e os projetos do Conselho Municipal de Patos de Minas. Gente, que susto! Ai, esse cara aqui de novo. Buzada, né? Com certeza sim, eu de novo fazer o quê, né? Me chamaram. Corações sempre para todos vocês. No Espaço Feminino hoje nós vamos falar de organização alimentar com o tema geladeira. Se liga às 18 horas, vem comigo. Isso mesmo. Além da gente dar uma vasculhada do que você não deveria ter na geladeira, vamos mostrar o acondicionamento correto dos alimentos. Ah, e já se inscreveu para a 5ª temporada do Você Linda? Corre lá no patosja.com.br, porque é só até esta quinta-feira, 30 de setembro, para se inscrever. Depois, a gente abre votação no Patos Já e as 3 mais votadas vão para a final, onde parte do nosso time de especialistas escolhe a vencedora. Corre e voe ainda mais alto. Mais detalhes no Espaço Feminino. Te espero, hein? Fim da novela. Depois do atraso, a reforma da Ponte do Curraleiro foi concluída pela Prefeitura de Patos de Minas. Uma espera de quase 2 anos para as comunidades de Curraleiro, Bebedouros das Posses, Capelas das Posses e Boa Sara. Após 1 ano e 9 meses de espera, a Ponte do Curraleiro finalmente foi concluída pela Prefeitura de Patos de Minas. Levada por uma enxurrada em dezembro de 2019, a ponte era o principal meio de acesso dos moradores da região, que por vários meses tiveram que improvisar para realizar a travessia do local, utilizando inclusive uma pinguela. Em 17 de junho deste ano, a Prefeitura comunicou que daria início à obra de recuperação da ponte, com prazo de término de no máximo 60 dias. A ponte, no entanto, foi entregue com 3 meses e 10 dias. Com o tráfego retomado no local, a comunidade rural agora poderá utilizar a ponte sem precisar dar uma longa volta. Com a conclusão da ponte, a Prefeitura informou também que abre um processo de licitação para a terceirização das estradas da zona rural de Patos de Minas. Período longo de espera para a conclusão aí dessa obra, e aí veio de uma sequência, né? Começou na gestão anterior, quando teve aí essa dificuldade para esses moradores dali, quando essa ponte caiu, um dia de chuva forte. De lá para cá, a administração anterior prometeu arrumar, veio vindo, não arrumou, entrou a nova administração, deu-se aí um prazo de 30, 60 dias, 90 dias, e aí esses prazos não foram cumpridos, mas agora, ainda bem, está cumprida, a ponte já está prontinha lá para poder funcionar. Que bom, né? Que bacana para aqueles moradores ali que podem, então, utilizar esse acesso que era tão dificultoso. Passava-se em pinguela, passava-se numa corda ali, estava uma situação muito complicada realmente. E essa sensibilidade do poder público precisa existir para poder essas pessoas terem essa condição de estar passando, né? Vindo para a cidade, voltando para casa. Gui Boaventura está pronto aqui comigo já, Gui Boaventura. Ele já está a postos aqui para a gente conversar. Ele que chega mais cedo aqui na TV, já está ali pronto certinho. Para em condições de. Prontinho para em condições de. Aqui não tem. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você, Daí. Hoje bem? Nós falamos muito de futebol, né? Pois em off, rapaz. né? Pois é, fala muito de futebol. Lamentável ontem um campeonato terminado daquela maneira, uma Libertadores terminada daquela maneira para o Atlético, né? Pois não sou atleticano, rapaz. eu torço para 2 times em Minas, você sabe disso, né? Quais contra são? o Atlético e contra o Cruzeiro. Mas aí, o detalhe é o seguinte, é ruim, né? Entendi. Ontem eu era atleta desde menininho, porque torcer pro Palmeiras, o Vinícius é que vai me perdoar. Não dá para torcer pro Palmeiras. Vinícius está feliz da vida hoje. Para quem é corintiano,
Não tem, torce para o Corinthians e para qualquer um time que estiver jogando contra o Palmeiras. Não, assim, a probabilidade, para quem acompanha números aí, o futebol sabe que a probabilidade era muito maior a favor do Atlético Mineiro, que vem numa campanha muito boa, né, Gui? Sim, não, e o time é um bom time, né? Tem bons valores, tem Mas um bom futebol esquema. tem disso, né? Acho que o Cuca nunca armou na vida dele um time como ele conseguiu armar o Atlético. Mas, infelizmente, o futebol... Aliás, não é infelizmente. Felizmente, o futebol é isso aí, né? Futebol só é o futebol, só chama essa atenção, só tem essa... mexe desse jeito com o torcedor, né, com nós brasileiros principalmente, porque ele é realmente, eu vou falar uma coisa nova aqui, né? Ele é uma caixinha de surpresa. Então... E numa decisão como essa, também não é uma coisa nova de se falar, é quem erra menos, né? E se você for prestar bem atenção naquele jogo de ontem, e desde o jogo de ida do Atlético lá em São Paulo, o técnico do Palmeiras fez a leitura correta de segurar o ataque do Atlético, meio e laterais que fazem ali uma velocidade de intermediação muito boa. Então conseguiu frear um grande time e aí realmente... os dois times jogaram bem ontem, né? Sim, o primeiro jogo foi bem ruim, mas esse foi... Conseguiram os seus objetivos ontem. O Atlético de fazer um gol, que ele precisava de fazer um gol, só que ele não conseguiu segurar. E não é a característica do Atlético segurar, desse time do Atlético, segurar placar. Tem que fazer um gol e tem que partir para cima. E aí cedeu o contra-ataque, como desde o começo do jogo, cedeu o contra-ataque pro Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu aí aquele golzinho do empate. Esse negócio de gol fora, a gente estava conversando hoje, é um negócio muito injusto, né? Rapaz. O time tinha que abrir o cronômetro, né, e quem marcar o gol, sabe, ou fazer uma prorrogação de 30 minutos e para os pênaltis. Os pênaltis é uma questão de sorte, não é nada. Pênalti é uma questão hoje, né? E hoje, mais do que nunca, é uma questão de competência. Os goleiros hoje estão treinando muito, tem bons goleiros. Ontem, os dois goleiros dos dois times ontem, o Everson e o Everton, né? Sim. São dois belíssimos profissionais, são dois belíssimos goleiros. Goleiros de seleção, qualquer um dos dois, goleiro de seleção. E que falta que fez aquele pênalti não convertido pelo... O Hulk lá em São Paulo, hein, rapaz? Pois é, aí o futebol, ele tem dessas coisas, né? Um time vem muito bem, de repente entra numa maré de azar, as coisas não dão certo, a bola não entra, bate no zagueiro, bate na trave, bate no poste, chuta para fora, passa raspando e não entra. Tomara que o Atlético não esteja entrando nessa má fase aí, porque tem no Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele tem Palmeiras e Flamengo, dois grandes times aí tentando morder o calcanhar dele, né? Se perder 2 jogos no Campeonato Brasileiro, começa a complicar as coisas pro Atlético. O Atlético vem de uma sequência de invencibilidade muito grande, né, no Brasileiro. Mas aí teve pelo menos 3 empates, 2 pela Libertadores e uma com São Paulo pelo Brasileiro. Agora, é curioso, né, Gui, porque se você pegar um retrospecto... Contra o São Paulo eu não gostei do Atlético, achei que o Atlético não jogou bem. E se você pegar o retrospecto desses jogos, de quando o Atlético empatou, as outras equipes não avançaram, né? Dessa última rodada, por exemplo, o Palmeiras perdeu e o Flamengo também não fez o dever lá para poder se aproximar mais, ou seja, mantém a invencibilidade do Atlético ali com um bom número. Pois o Atlético não pode permitir essa inversão da situação, né? Se ele perder e permitir e os outros 2 concorrentes, que é o Palmeiras e o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo ganharem os seus jogos, já começa a complicar a coisa. E aí vem aquela questão da pressão, olha, o time é caro, não pode perder, tem bons jogadores, não pode perder, não pode isso, não pode aquilo outro. E a gente sabe como é que isso funciona no futebol, né? Então, tomara que não seja isso para o Atlético Mineiro e para os mineiros, que precisam de títulos do futebol brasileiro, né? Coisa que a gente tem pouco. Agora tem aquela zoeira que vocês corintianos fazem com os palmeirenses de que o Palmeiras não tem Mundial. Ele está tentando chegar lá, viu? Segundo ano seguido aí, indo para a final. Está longe. O Palmeiras tem
que contentar com a raspa da mandioca. Aí. Não tem que contentar com isso aí mesmo. Palmeirenses, mandem mensagem para o Gui para ver. Manda não. Manda mensagem para mim não. Tá todo mundo feliz, né, Não Gui? quero conversa com o palmeirense, não. Vai curtir a vitória de ontem, a classificação ontem, não a vitória, mas a classificação ontem. E não precisa conversar. O palmeirense não precisa conversar comigo, não. Dá trabalho demais, né? Não quero O nada. Vinícius chegou aqui hoje com um sorriso de um canto a outro assim. Ó. Pois é, isso é difícil, né? Então, deixa a meninada ficar feliz aí. Né? E cuidado, porque o Corinthians embalou, né? O Corinthians está chegando, arrumou a casa, chegou o William, chegou o Roger e a gente Tá faltando dar aquele grito de vai Corinthians lá para poder... Então, você põe a torcida dentro do campo pra você ver, para empurrar aquela máquina. Aí acabou, aí nós chegamos, hein? E vamos chegar na Libertadores. Na Libertadores pode ter certeza que nós vamos chegar. Podemos não disputar o título do brasileiro, mas vamos chegar na Libertadores. Promessa, hein? Promessa, hein? Vamos cobrar aqui, hein? Escuta nós. Escuta nós. Ô Gui, bom programa para você aí, viu? Bom falar com você. Um abraço daí, até mais. Abraço.